Bom dia, turma. 16ª atividade de Química. Iremos continuar com o coeficiente de solubilidade. O conteúdo se encontra da página 16 a 35. Vocês terão que copiar as 3 questões e responder todas. Lembrando que as 3 questões são de cálculo, então não adianta me enviar a questão e só marcar do item que eu não vou aceitar. Eu quero que vocês mandem a questão e o cálculo, certo? A primeira questão, ela fala que uma solução com 14 gramas de cloreto de sódio dissolvido em 200 ml de água foi deixada em um frasco aberto a 30 graus Celsius. Após algum tempo, o soluto começou a ser cristalizado. Qual o volume mínimo e aproximado em ml de água deve ter evaporado quando se iniciou a cristalização? Dados: solubilidade a 30 graus Celsius do cloreto de sódio é igual a 35 gramas por 100 gramas de água. A densidade da água a 30 graus Celsius é 1 grama por ml. Então, vamos lá. Como é que eu vou fazer essa questão, professora? Então, primeira questão, como é que eu vou fazer? Na questão, ele fala que 35 gramas de NaCl é a mesma coisa que 100 ml de água. Aí ele quer saber, e 14 gramas de NaCl vai ser quantos ml de água? Então, você vai montar, aqui, montei. Então, agora você vai multiplicar em x. Multiplicar em x. 35 vezes x, 35x. 100 vezes 14 vai dar 1.400, certo? Aí você tem que achar o x. É bem simples, você vai fazer x é igual a 1.400 dividido por 35. Fazendo essa divisão, você vai achar o valor do x. Então, aí, você fazendo essa divisão, você vai achar o valor do x, certo? Esse foi o primeiro passo. Só que ele quer o volume evaporado. Como é que eu vou fazer isso, professora? Você vai pegar o valor que já existia na questão. Então, vamos lá. Volume evaporado. Certo? Qual era o volume que existia? 200 ml. Menos o valor, a quantia que você usa para dissolver as 14 gramas de NaCl. Então, o x que você vai achar, você vai subtrair com os 200, porque esse x é a quantidade em ml que você vai precisar de água para dissolver os 14 gramas de NaCl. Então, esse x aqui, você vai colocar aqui e vai achar o volume evaporado. Então, 200 menos o x que você achou na questão, você vai achar a resposta correta em ml, certo? Então, esse volume evaporado, primeiro você vai achar o x desse primeiro passo e depois você vai fazer o x menos os 200, que era o que ele tinha, que já existia da solução, e você vai saber qual é o volume evaporado em ml, ok? Bem simples. Voltando para as questões, segunda questão. Evapora-se completamente a água de 40 gramas de solução de nitrato de prata saturada sem corpo de fundo e obtém-se 15 gramas de resíduo sólido. O coeficiente de solubilidade do nitrato de prata para 100 gramas de água na temperatura da solução inicial é... Então, vamos lá. O primeiro passo dessa questão é para determinar a quantidade de água do solvente presente na solução. Basta subtrair a massa da solução pela massa do resíduo. Então, aqui a massa da solução, 40, menos a massa do resíduo, que é 15. 40 menos 15, então a massa da água é 25 gramas de água. Então, aqui... Segundo passo. 25 gramas de água está para 15 gramas de nitrato de prata.
Aí ele quer saber 100 gramas de água está para quantos gramas de nitrato de prata? Então é igual a outra questão, você vai multiplicar em x. 25 vezes x, 25x, igual 15 vezes 100, 1.500. Você vai resolver da mesma fórmula da outra. X é igual a 1.500 dividido por 25. Fazendo essa divisão, você vai achar quanto em grama de nitrato de prata você vai ter em 100 gramas de água, certo? Aí você vai marcar o item correto de acordo com o valor que você achar aqui do X. Terceira questão. Uma solução saturada de cloreto de ouro de massa igual a 25,20 gramas foi evaporada até a secura, deixando um depósito de 10,20 gramas de cloreto de ouro. A solubilidade do cloreto de ouro em gramas do soluto por 100 gramas do solvente é... Então vamos lá. Na terceira questão, para determinar a quantidade de soluto que pode ser dissolvido em 100 gramas de água, devemos fazer o seguinte passo. O primeiro passo é determinar a massa do solvente evaporada. Para isso, eu vou subtrair a massa total, 25,2 gramas, pela massa do soluto restante, que foi 10,2 gramas. Fazendo essa subtração, a massa do solvente evaporado vai ser de 15 gramas. Então, vamos agora para o próximo passo, que é determinar a massa do soluto que pode ser dissolvida em 100 gramas de água. Para isso, nós vamos fazer 15 gramas da massa do solvente evaporado de água, está para 10,2 gramas do soluto. Ele quer saber a 100 gramas de água, quantas gramas de soluto eu vou obter? Então, ele quer o x. Então, aqui também eu vou multiplicar em x, 15 vezes x, 15x. 100 vezes 10 elevado, 100 vezes 10,2 vai dar 1.020. E aí você vai fazer o cálculo e vai achar o valor do x. Então, quando você achar o valor do x, vai ser em gramas do soluto para 100 gramas de água. Aí você vai marcar o item correto. Lembrando a frase dessa semana do Fernando Mesquita: todo novo dia é uma oportunidade de fazer mudanças e de aprender. Caso vocês ainda tenham alguma dúvida, vocês me procurem no WhatsApp no privado. Caso vocês ainda tenham alguma dúvida, me procurem no WhatsApp no privado, que eu estarei tirando a dúvida de vocês. Uma semana abençoada e bom estudo.